Bom dia, nós somos a equipe 2, composta pelo Tiago, Milena, Diego, Stephanie, Guilherme e por mim, Giovana. Bom, hoje nós vamos apresentar sobre o Muay Thai. O Muay Thai, qual também é conhecido como Thai Boxing em alguns países como Estados Unidos e Inglaterra, é muito conhecido aqui no Brasil como boxe tailandês e é uma arte marcial tailandesa com mais de 2.000 anos de idade. A origem do Muay Thai confunde-se muito com a origem do povo tailandês. Existem algumas várias versões sobre a origem do Muay Thai. A mais aceita pelos mestres e historiadores é a seguinte. Segundo os tailandeses, a origem de seu povo é a província de Yunnan, nas margens do rio Yangtze, na China Central. Muitas gerações atrás, eles migraram da China para o local onde atualmente é a Tailândia em busca de liberdade e de terras férteis para a agricultura. Do seu local de origem, a China até o seu destino, os tailandeses foram constantemente hostilizados e sofreram muitos ataques de bandidos, senhores da guerra, animais e também foram acometidos de muitas doenças. Para protegerem-se e manterem a saúde, eles criaram um método de luta chamado Schuppzert. Esse método de luta e autodefesa fazia o uso de diversas armas como, por exemplo, espadas, facas, lanças, bastões, escudos, machados, arco e flecha, entre outros. No treinamento, frequentemente ocorriam alguns acidentes que feriam os praticantes. Para que eles pudessem treinar sem ferir-se, os tailandeses criaram um método de luta sem armas, o precursor do Muay Thai. Assim, eles podiam exercitar-se e treinar mesmo em tempo de paz e sem risco de ferir-se. No início, o Muay Thai era muito parecido com o Kung Fu chinês, um fato normal levando-se em conta a origem do povo tailandês. O antigo Muay Thai utilizava-se de golpes com palmas das mãos, ataque com as pontas dos dedos, imobilização e mãos em garras para segurar o oponente. Com o tempo, ele foi modificando-se e transformou-se no estilo de luta que é hoje. Bom, eu vou falar agora sobre a história do Muay Thai. Em muitos períodos da história tailandesa, o Muay Thai foi muito popular entre os tailandeses, principalmente no período do Rei Tigre, como era mais conhecido. Ele foi um dos maiores lutadores de Muay Thai da história. Durante seu reinado, o Muay Thai fazia parte da preparação militar e era ensinado em todas as escolas. Outro grande lutador de Muay Thai foi um lutador chamado Nai Khon Thon. Segundo as lendas, ele foi capturado pelos birmaneses durante um dos inúmeros conflitos entre os birmaneses e os tailandeses. Quando capturado, foi-lhe oferecida a liberdade se ele conseguisse derrotar alguns lutadores birmaneses. O resultado foi que ele foi libertado após vencer seguidamente 12 lutadores birmaneses. Em 1979, Nélio Naja introduziu o Muay Thai, na época mais conhecido como boxe tailandês, no Brasil, reuniu um grupo de faixas pretas de Taekwondo. Em 1980, foi fundada a primeira associação de Muay Thai, onde tinha como presidente o grão-mestre Flávio Molina. Em 1981, aconteceu o primeiro campeonato interestadual no Rio de Janeiro, no Berro d'Água, onde hoje é a Academia Nobre Arte, entre Rio de Janeiro versus Curitiba, onde Rio de Janeiro foi campeã. Em 1987, foi fundada a primeira federação da história do Brasil de Muay Thai, a Federação Carioca de Muay Thai, fundada pelo grão-mestre Luiz Alves. O Muay Thai vinha crescendo de uma forma muito forte e solidária. E no dia 6 de fevereiro de 1979 foi declarado o Dia do Muay Thai. Durante os anos 1920, os lutadores não usavam nenhum tipo de proteção, por isso causavam muitas lesões entre os atletas. Depois dos anos 1920, foram separados os lutadores por peso, altura, a inclusão de rounds e as luvas. Então, eu sou o Guilherme e eu vou começar falando sobre as curiosidades do Muay Thai. Então, o Muay Thai é uma luta, um esporte muito tradicional. E basicamente tudo gira em volta disso. As curiosidades sempre são ao lado espiritual, ao respeito que eles têm com a luta e com os criadores, os ancestrais que já praticavam. Então, começando sobre curiosidades do Muay Thai na Tailândia,
é que as academias e ginásios, que aqui a gente chama assim, são chamados de campos, e que eles começam a treinar nesses campos muito cedo, com 6 a 7 anos. E eles quase sempre se mudam para lá, para viver lá, e a responsabilidade dessas crianças está sempre no treinador, que também é muito respeitado. E as lutas lá, elas são muito valorizadas, tanto que até uma forma de aposta. E geralmente sempre o treinador aposta no seu próprio lutador para ter mais lucro, já que ele tem que também sustentar a comida para os lutadores que moram no seu ginásio. E em Bangkok, o Muay Thai é como se fosse o futebol aqui, porque tem estádios grandes e existem até lutas que são transmitidas para a TV, geralmente nos domingos. E por último, eu vou falar sobre onde o Muay Thai é mais desenvolvido. Então, na Tailândia, na Holanda, na Austrália, na Inglaterra, na França, no Brasil, Japão, Coreia e Estados Unidos. Então, agora eu vou falar sobre os significados de alguns termos típicos do Muay Thai. Começando pelo Moncon, que é uma corda em forma de coroa com uma ponta que é colocada na cabeça dos lutadores. E essa corda pertence ao seu treinador e é tirada por ele mesmo antes da luta. E eles acreditam que simboliza toda a energia, gratidão e dedicação que eles têm pela escola, que eles adquiriram com o passar dos anos, e também pelos seus ancestrais guerreiros. O Hanmuai, que é uma dança e ritmo musical tocado antes da luta como forma de concentração. Eles usam para se concentrar e também como momento para fazer pequenas orações. O Krung ou Prajid é uma corda traçada também que é utilizada em um dos braços do boxeador. É como se fosse a faixa do judô e é para mostrar o nível de graduação dele. E por último, o Wai Gru, que significa o respeito pelo professor. Wai é respeito e Gru, professor. É um ritual característico do Muay Thai que resume claramente a essência espiritual e cultural dos ancestrais guerreiros tailandeses. Bom, eu vou falar também sobre a filosofia do Muay Thai, as saudações. A Confederação Brasileira de Muay Thai e todos os praticantes no Brasil utilizam o sistema tailandês de saudação. Ao entrar e sair do local sagrado de treino, assim como ao ver o treinador e colega de treino, o aluno sauda a todos com a expressão Muay Thai, Thai ou Aussie, que significa todo o respeito ao próximo, ao local de treino, aluno, atletas, instrutores, professor, mestres e grão-mestres. Desde quando o Muay Thai se iniciou no Brasil no ano de 1979, foi colocada uma graduação somente usada no Brasil, que antigamente era usada em forma de faixa na cintura. Há 14 anos que é utilizado o Kruang, uma corda no braço esquerdo do lado do coração, com a mesma coloração que foi definida em 1979. O aluno se enquadra da graduação branca até azul clara, ponta azul escura. Quando chega na graduação azul escura, se torna um instrutor que poderá dar aulas com autorização da CBMT. A graduação do Muay Thai no Ocidente, e que vai de acordo com a Confederação Brasileira do Muay Thai, é feita em um sistema de cores. O atleta usa um krung, que é uma corda trançada que é amarrada no braço do atleta, e as cores são coloridas. Cada cor do krung representa um nível diferente. O sistema de cores da graduação do Muay Thai começa com o krung totalmente branco, que é chamado de grau branco. As outras cores são o vermelho, o azul escuro, o azul claro e o preto. Socos Mahd. No Muay Thai, os socos são parecidos com aqueles que são utilizados no boxe. Os principais golpes Muay Thai aplicados com o soco estão: Jab é um soco lançado com a mão que está à frente da guarda e tem como alvo o queixo do oponente. Direito é um soco lançado com a mão que está atrás da guarda e tem como alvo principal o queixo do adversário. Cruzado é um golpe utilizado a média distância e cruza a linha frontal da guarda do oponente. Upper é um golpe executado a média distância e é realizado de baixo para cima, tendo como alvo preferencial o queixo do adversário. Cotovelada é choke.
As cotoveladas são uma técnica com mais potencial de abalar os adversários. Pela gravidade das lesões que provocam, em muitas competições as cotoveladas foram banidas. Para executá-las, é necessário impulsionar os golpes pelos quadris. Há cotoveladas frontais, giratórias, ascendentes, descendentes e voadoras. Geralmente, os golpes de cotovelo são utilizados quando a distância entre os lutadores é muito pequena. Chutes date. Os chutes do Muay Thai são aplicados com o pé ou com a canela. Há 3 diferentes golpes do Muay Thai com as pernas: hold kick ou pontapé circular. As técnicas mais utilizadas no boxe tailandês é conhecido como rei de todos os pontapés. Pode ser aplicado na cabeça, coxa ou canela do adversário. Front kick ou pontapé frontal. Tem como função principal parar um ataque e preparar o lutador para um segundo golpe. Spin back kick ou pontapé de redemoinho traseiro, quando o lutador dá uma volta sobre si mesmo e atinge o adversário com seu calcanhar. Joelhadas cow. As joelhadas são uma das técnicas mais eficazes do Muay Thai e podem ser aplicadas em diferentes partes do corpo. Os golpes de joelhadas do Muay Thai são cow e do, quando o lutador salta para cima do adversário e com o joelho dá o golpe certeiro na perna do oponente. Cow Lai. O lutador salta para um lado com o pé e dá o golpe certeiro com o joelho na mesma perna. Cow Tom. O lutador dá uma joelhada para cima em linha reta, atingindo o adversário. Cow Noi. Joelhada aplicada na coxa ou na barriga do adversário. Defesas Pokigam. As técnicas de defesa do Muay Thai envolvem o uso dos ombros, dos braços e das pernas, como um escudo protetor. Esses membros são usados para parar os golpes do adversário e obstruir suas técnicas principais. Diante da intensidade dos combates do Muay Thai, é fundamental dominar as técnicas de defesa para se aproximar de uma vitória. Clinch. O clinch é uma técnica específica que ajuda a prender o pescoço ou com o corpo de um adversário. Ao utilizar o clinch, o lutador pressiona uma zona sensível do corpo do oponente, normalmente o pescoço, com a intenção de levá-lo à desistência. Os lutadores podem realizar o clinch juntamente com as cotoveladas e joelhadas para fragilizar ainda mais o seu adversário. Golpes do Muay Thai. O que não é permitido como nas demais artes marciais, ações que violam regras do Muay Thai. Nesses casos, os lutadores são punidos com a dedução de 1 ponto por cada vez que as faltas forem cometidas. Entre os golpes proibidos no Muay Thai estão morder, introduzir os dedos nos olhos, cuspir ou cabecear o adversário. Wrestling. Bloqueio de braços ou qualquer técnica de judô. Cair deliberadamente sobre seu oponente, ferir o adversário depois do árbitro ter ordenado a paralisação de um combate por algum motivo. Atingir propositalmente a região pélvica do adversário. Um lutador que tenha sido atingido na virilha pode solicitar uma pausa de 5 minutos antes de continuar o combate. Para dominar a arte das 8 armas e ser um lutador completo no Muay Thai é necessário muito treinamento e dedicação. Agora que você já conhece todas as técnicas e os golpes do Muay Thai, aproveite para ampliar seus conhecimentos sobre as artes marciais com outros conteúdos. The split-second reactions that these guys are having when you see an opening happen at this timing. I mean, that's just world class. Oh, he caught it! He caught it! It's over! That was a walk-away KO with that. This again. Clean knockout. Smokin' Joe dropping his left arm. Bom, essa foi a nossa apresentação. Obrigada pela colaboração de todos.